Olá, abençoado, tudo bom? Meu nome é Marcelo Marques, eu sou empreendedor digital e diante de tudo que está acontecendo no cenário mundial, milhares de pessoas perderam seu emprego. Mas eu quero te ensinar aí os primeiros passos para você criar um negócio online do zero. Para isso, basta você clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Dito isto, vamos a mais um vídeo abençoado aqui do canal Interessante. Vamos lá. Bem-vindos, galera interessante, para mais um contagiante e polêmico vídeo. Dessa vez iremos tratar de um assunto tenebroso, draculesco e transilvânico. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o like. E para você que já faz parte desta família, além de deixar o like, comente também e compartilhe. E eu já faço a pergunta: estão todos preparados? Bispo diz que a Igreja Católica é maior que a Palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a paz de Deus a todos. Cada dia que se passa, vemos mais coisas acontecendo. Já mostrei aqui o Papa falando heresias e loucuras, e padres que falam umas verdades. Mas um bispo disse uma coisa espantosa para muitos religiosos. Dom Henrique Soares da Costa disse que ninguém é maior que a Igreja, nem mesmo a Palavra de Deus. Católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Lá pelo século II é que a igreja faz o discernimento de quais são os escritos que são inspirados por Deus. Veja, não é a igreja quem inspira, mas é a igreja quem faz o discernimento. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago. Como é que a gente sabe que eles não são inspirados por Deus? São obras boas, edificantes, mas não são palavra de Deus. Como é que a gente sabe que a epístola de Barnabé, que a Didaquê, que são escritos tão bonitos, tão santos, não são palavra de Deus? Foi a igreja que fez o discernimento. Não adianta, a igreja vem antes da Escritura. Não adianta, a igreja vem antes da Escritura. A palavra de Deus não é primeiramente a Bíblia. A palavra de Deus é primeiramente Cristo. No princípio era o Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quem interpreta a Escritura é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. A igreja não está acima da Bíblia. A igreja não está acima da Bíblia. A igreja não está acima da Bíblia. Mas a Bíblia, vou repetir o gesto que eu fiz de outra vez, nasceu aqui, na igreja. A Escritura foi escrita por católicos, o Novo Testamento. E para os católicos, é o nosso álbum de família. Então quem entende esse álbum? A família. A família é a igreja. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. A igreja não está acima da Bíblia. A igreja não está acima da Bíblia. O pastor Silas Malafaia ficou louco e respondeu ao bispo. Só uma curiosidade, antes de mostrar o vídeo do Silas Malafaia, prestem atenção como ele fala. Num tom de arrogância, parece que ele só vive irado. Um servo de Deus, ainda mais que pastoreia o rebanho da igreja, tem que ter mansidão, domínio próprio, humildade, etc. Esses são os frutos do Espírito Santo. Prestem atenção. Não é só o leão que vai rir, não. Como é que é, padre? Essa heresia? Como é que é? A igreja está acima da palavra? Aonde? Que papo é esse? A palavra vem antes da igreja. O Salmo 138, versículo 2 diz assim, ó, está na Bíblia Católica. Abre aí a Bíblia, da versão católica. Diz assim, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra está acima de tudo. Jesus, ó, é Jesus. João 5,39, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e é elas que indicam o caminho da vida eterna.
Jesus, está na Bíblia Católica, pega aí, Mateus 22, 29. Errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão nesse caminho da bancarrota. Vocês querem esconder a palavra? Porque se o povo descobrir a palavra, vocês estão fritos, que vocês querem manipular a fé. A palavra é o manual de regra prática do verdadeiro cristão. Não é o que o pastor, o padre ou o papa fala, é a palavra. A palavra, ela vem antes, porque o próprio Jesus é a palavra que se fez carne. Então, queridão, por favor, não fala uma heresia dessa não, porque o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus funda a igreja, ele é antes da igreja. E Jesus diz que é a palavra. Você tem que examinar as escrituras, não é o que o pastor e o padre falam não. Vou repetir o texto, João 5,39, Mateus 22, 29, só, não preciso nem mais, hein, tá? Salmo 138, versículo 2. Que é isso? Vai falar asneira teológica lá sei lá onde. Que Deus abençoe. Querido, eu não quero que ninguém acredite na minha palavra. Ó, é a palavra de Deus. Está acima de tudo e de todos. É ela que é a regra de fé e conduta do verdadeiro cristão. Deus abençoe você. Silas Malafaia mostrou na Bíblia que o bispo está errado, mas o jeito como ele fala, a sua expressão, deixa a desejar. E isso não é a opinião do bispo, e sim uma doutrina da Igreja Católica. Veja o padre Paulo Ricardo afirmando isso e dando uma alfinetada no Silas Malafaia. Me causou um pouco perplexidade o fato de ele ignorar a posição da igreja e de achar que aquela era a posição de um padre. Não, aquela não é a posição de um padre, aquela é a posição do magistério da Igreja Católica faz 2000 anos. O pastor Silas Malafaia comete um grave erro de lógica. Qual é o raciocínio do pastor Silas Malafaia? É o seguinte: Jesus é a palavra de Deus. Jesus é anterior e é mais importante do que a igreja. Conclusão: a palavra de Deus é anterior e mais importante do que a igreja. Sim. Só que acontece o seguinte: o problema é que, uma vez você considera a palavra de Deus como sendo o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e outra vez você considera a palavra de Deus como um livro, as Sagradas Escrituras. Mas não estamos discutindo a respeito da palavra de Deus. Se você for prestar atenção no vídeo do Dom Henrique, o Dom Henrique não usa a expressão palavra de Deus, ele usa Bíblia, ele usa Sagrada Escritura, não é? Portanto, não vamos aqui confundir as coisas, não é? Ou seja, a igreja, ela nasce da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Mas acontece que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, veio à igreja em Pentecostes, e Jesus não deixou nenhuma linha escrita. Estes 27 livros que estão aqui, para nós católicos, são idênticos aos 27 livros das Bíblias protestantes. Estamos falando só do Novo Testamento. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Foi a inspiração divina, sim, mas a inspiração divina inspirou quem? Quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. O pastor Silas Malafaia, me desculpe, o senhor perde até um pouco assim a moderação e diz: porque quando o povo descobrir a palavra... Bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo.
O padre Paulo Ricardo também falou que se não fosse a Igreja Católica, não existiria a Bíblia. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? E eles acham que esses 27 livros foram colocados ali magicamente. Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve ir à Igreja Católica. Amados, é muita loucura que a gente ouve. A Igreja Católica apenas traduziu, mas as Escrituras Sagradas foram escritas pelos apóstolos, profetas e discípulos de Cristo. E de um jeito ou de outro, com certeza, ela viria para as nossas mãos. Porque o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Então já existiam as Escrituras antes da Igreja Católica. O Papa Francisco já disse que só a Igreja Católica pode e é capaz de interpretar a Bíblia. Para ele, não devemos ler a Bíblia, apenas ir para a igreja. O pastor Silas Malafaia, vira e mexe, entra em confusão. Falou sobre o celibato dos padres, que na Bíblia não existe nada proibindo o homem casar. E o padre Fábio de Mello chamou Silas de imbecil. Sacerdote não pode casar, tem que ser celibatário, proibição. Eu queria saber onde é que esses caras arrumaram esse negócio de proibir sacerdote de casar. Eles dizem, uma coisa que nós evangélicos não acreditamos porque não tem respaldo na Bíblia, que Pedro foi o primeiro papa. Então eu acho que eles deviam de seguir aquilo que eles acham ser ou que eles consideram. Se Pedro foi o primeiro papa, como eles dizem, logo seguir as pisadas, abre e fecha aspas, do primeiro papa, segundo eles. Se Pedro era casado, e a prova é que Jesus curou a sogra de Pedro, Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, mostram que Jesus curou a sogra de Pedro, porque Pedro era casado. Está aqui na Bíblia deles. Agora tem mais uma outra coisa que eu acho interessante. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Convém que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher. Isso está na Bíblia evangélica e na Bíblia católica, é só você pegar aí. E não fico lá no Vaticano levantando os meus cartazes: Padre, Papa, eu quero casar, pelo amor de Deus. Já teve alguma passeata de padre querendo casar? Não, mas o que tem de gente imbecil que fica aí levantando bandeira que nós precisamos casar? Vai arrumar marido em outro lugar. Vai arrumar marido em outro lugar. Vai arrumar marido em outro lugar. Não é verdade? Vai arrumar marido em outro lugar. Não tem nenhum padre fazendo passeata para ter o direito de casar, não. Esse problema é nosso e nós não pedimos a sua opinião, não. Amados, são esses os exemplos de amor e humildade que esses líderes religiosos dão. Muitas das vezes, com essas atitudes, confundem os fiéis e muita gente cai. E uma última notícia triste: o bispo Dom Henrique Soares da Costa morreu aos 57 anos com Covid-19. Oremos todos pela família enlutada. É isso aí, galera interessante. Como eu digo, ainda veremos coisas piores do que essas. Oremos a Deus, irmãos. Eu vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Tô indo nessa. Valeu!